A Janaína, por gentileza, para orar por ele neste momento, em nome de Jesus. Isso. Receba, irmã, receba aquele Deus. Eita, agora, receba. Em nome de Jesus. A esposa vai abençoar o esposo, né? Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, aqui estamos reunidos na Sua presença, Pai. Oh, Pai querido, que não seja, Pai, palavras que saiam da boca dele, Pai, e sim palavras conduzidas pelo Seu Espírito Santo, Deus. Venha usar Ele grandemente essa noite, Pai, para trazer a palavra para nós, Pai. Oh, aleluia, Pai, que o Senhor venha, Pai, trazer aquela palavra, Pai, de conforto e mesmo tempo exortação, Pai. Que o Senhor venha usá-lo, Pai, grandemente, Pai, na Sua obra, Pai. Que o Senhor venha usá-lo, Pai, como Sua boca aqui na terra, hoje, essa noite e sempre, Pai. Oh, aleluia, Pai. Eu entrego meu esposo, Pai. Eu entrego a boca dele, Pai, em Suas mãos, Pai. E que seja sempre feita a Sua vontade, Pai, não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Abram as suas Bíblias. Cumprimento a cada amado irmão que veio adorar o Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor está na casa. Amém. Já ouvimos muita da sua palavra, ouvimos louvores, testemunho, e estamos gratos a Deus. E aqui estou como um canal para transmitir algo que Deus colocou no meu coração, e como um instrumento também para que possamos corroborar em prol do reino, um instrumento nas mãos do Senhor, e cada um de nós sair daqui transbordante, fortalecido, animado. Se você chegou triste, que saia alegre. Se chegou doente, que saia sarado, curado. Glórias a Deus, porque muitas vezes nós somos tristes, muitas vezes nós servimos a Jesus, mas tem momento de angústia. Jesus também passou por um momento de tristeza, de profunda angústia, a ponto de ser angústia de morte, e ele sendo o próprio Cristo, mas o Pai sempre confortando, alegrando, ajudando. Aleluia. Assim somos nós também, seres humanos propensos, viemos da casa do Senhor, aleluia. Só Deus sabe como muitos chegaram até aqui, mas o Senhor tem sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção, por mais que Ele corrige, mas se Ele está te corrigindo é porque Ele te ama. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 16. Glória a Deus. E 29, uma palavra bem conhecida dos irmãos. Depois quero louvar o Senhor com louvor, Deus de Israel. Aleluia. Mateus 16 e 29. Quem encontrou, diga amém. Glórias a Deus. Diz assim, na minha versão: então os discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa de ninguém, que ninguém faça perguntas. Por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. Aleluia. Perdão, irmão. João 16. Eu tinha marcado o Mateus aqui também. Obrigado, pastor. Isso faz parte do ser humano. Estava aqui escrito Mateus, mas do lado João, noutra, todos os irmãos já ficaram aí perplexos com a minha versão, né? Amém. Que versão? João 16 e 29. Perdão. Glórias a Deus. 16 e 29 diz assim: então os seus discípulos disseram: agora sim o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa de ninguém, que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer,
mas tenham coragem, eu venci o mundo. Repito, Jesus falou: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém? Pode tomar assento. Vamos louvar ao Senhor com estilo. Que o Espírito Santo de Deus conduz os nossos corações. Glórias a Deus, aleluia. Deus de Israel, Elias Silva, adorando ao Senhor, um hino que diz: glórias a Deus, que passamos por luta, passamos pela fornalha, passamos por tanta luta, mas Ele está conosco, amém? Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Te amo, Pai. Eu venho lhe falar de um Deus tremendo que está em cima dos céus. É o santo verdadeiro, o meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Esse Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entra agora nessa nuvem, conheça mais deste meu Deus, e tua vida com certeza irá mudar. Para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando Ele ordena, faz o mar se abrir. Operando Ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e o seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando Ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Sinta Ele aí onde tu estás. Ele vai, Ele vai. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Ele vai, Ele vai. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando Ele ordena, faz o mar se abrir. Operando Ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando Ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando Ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Sinta Ele aí onde tu estás. Ele vai, Ele vai. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Ele vai, Ele vai. Hoje a tua vida Ele vai mudar. Erga a sua mão e adore nesta hora. Chega de derrota, agora tem vitória. Erga a sua mão e adore nesta hora. Chega de derrota, agora tem vitória. Só vitória. Aleluia, glórias a Deus. Quantos e quantos passando por grandes lutas. E alguém pode dizer assim: mas ele vai com Cristo
tem só vitória. Eu quero dizer que tem lutas, tem batalhas, tem dificuldades, mas quando você, aleluia, quando você entrega a tua vida ao Senhor, e a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele tudo fará. Glórias a Deus. Ele não te prometeu que vai ser uma árvore rosa. Ele não te prometeu que seria de vento em polpa, tranquilidades. O livro que a gente leu, o texto que a gente leu, fala que o Senhor nos dá paz, e uma paz que excede todo entendimento. Significa que muitos não compreendem como pode aquele crente mora numa casa quase caindo e passa sorrindo pelos homens ricos, alegre, que os ricos parece que passam com tantas angústias e tantas tristezas, mesmo dando dentro de grandes carros ricos. Aleluia, o mundo não entende. Quando o crente tem dificuldade, você vai, alguns sabem até a luta que aquela irmã está passando, que aquele irmão está passando na casa dele, mas quando pergunta para ele: irmão, como é que vai? Glórias a Deus, Jesus está no barco. Aleluia. E assim o cristão autêntico, firmado na rocha, nada vai lhe abalar. Ele vai continuar feliz, contente, ainda que às vezes na sua madrugada, na sua cama, ele vai chorar e derramar muitas lágrimas, mas ele sabe o Deus que ele está servindo. Glórias a Deus. O texto que lemos, Jesus diz: por estar unido comigo, vocês terão paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Glórias a Deus. No Velho Testamento, a gente fica observando que Daniel, um homem fiel, que Deus testemunhou dele, mas Deus permite ele estar no palácio. Ele é um grande homem lá no palácio, um palácio da Babilônia, um palácio ímpio, mas é um homem fiel, um homem que conhecia as Sagradas Escrituras, temente ao Deus de Abraão, ao Criador do céu e da terra, mesmo estando num lugar tão depravado. Mas ele era fiel a Deus, e Deus, mesmo sabendo do testemunho dele, permitiu que ele fosse por uma cova, passar numa cova, e não era uma cova qualquer, talvez uma cova como Jeremias, com lama até o pescoço, já era muito ruim, mas uma cova que tem muitos leões, e tudo que era jogado naquela cova, se fosse algum ser vivo, questão de minutos, questão de segundos, estava morto. E Daniel vai ser jogado, e o rei até teme pela vida dele. Fizeram uma falcatrua. Deus permitiu que um monte de gente lá da cúpula do rei, que estavam por ali, fizeram uma falcatrua, jogaram ele lá. Mas o próprio rei sabia do Deus de Daniel. O próprio rei conhecia que aquele homem passava 3 momentos do dia buscando ao Senhor. Abria a sua janela em direção a Jerusalém, estava de mão erguida, adorando, louvando e bendizendo a Deus. E aqui vai mais um segredo para a tua vitória. Você pode até passar por luta, e você vai passar, aleluia, por ondas, dificuldades, mas o teu segredo é estar com a mão erguida para o nosso Deus. Hoje nós não temos o mistério, talvez, na geografia, de saber aonde é Jerusalém. Jerusalém fica para aqui, para o oeste. Eu quero levantar a mão para cá. Se você fizer isso, amém. Mas a nossa geografia é para cima, olhando para Deus, o nosso autor e consumador. Ele é poderoso, clame a Ele. Talvez o sono pode não querer que você clame. Talvez as lutas, as dificuldades, os problemas. E o inimigo pode dizer: mas você vai dobrar os joelhos se você faz isso, você está fazendo isso, e ele te acusa. Mas você vai ter um Deus que te ama e quer te perdoar, quer te ajudar. Basta você se prostrar, se humilhar, e Ele vai na frente, junto contigo nessa luta, nessa dificuldade, nesse problema. Glórias a Deus. É normal de nós dizer: Senhor, vai na frente e aplana os nossos caminhos. Nós queremos um caminho aplanado. Nós fizemos a oração: Senhor, guia por pastos verdejantes e por águas tranquilas. Quem que não quer? Aleluia, uma ovelhinha tão linda, pastos verdejantes, águas tranquilas, que pode chegar, não tem nenhum jacaré, não tem problema nenhum. Mas o cristão, o autêntico cristão, ele é um cristão que dá frutos. E se você é cristão que está orando no céu, você cutuca o inferno, ganhando almas, orando, adorando, falando de Jesus, sendo um exemplo de vida na sociedade depravada. Glórias a Deus. E o inimigo não gosta disso e vai armar ciladas e problemas. E o nosso Deus lá em cima está vendo tudo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está lá na frente, Ele sabe todas as coisas. Alguém pode dizer: mas você vai ir? Nós somos fiéis, somos servos de Deus.
mas o próprio Jesus, o unigênito do Senhor, aprove a Deus, diz a Bíblia, moê-lo, enfermá-lo, machucá-lo, e ele está vendo o seu próprio filho, o próprio projeto do Pai. Meu filho, tu vai ir para a terra, e aqui tu vem por aqui, tu cura aqui, tu liberta ali, tu faz o meu amor aqui, tu ensina aqui, e tu vai enfrentar os fariseus que vão te atacar, tu vai falar isso, vão te dizer que tu é endemoniado, vão dizer que tu não vale nada, e aqui na frente, depois que tu é fiel, e nem um pecadinho tu vai ter, mas aqui tu vai enfrentar a cruz, a pior morte da época, cruz, morte lenta, uma morte cruel, e além de ele estar lá naquela cruz do Calvário, eu e você, se tivesse um dia, talvez apanhando da polícia, nós ia brigar com o policial, nós ia chamar até escolher nomes para ele dizer: ei, me tira daqui, eu sou justo, eu não fiz isso, seu aquilo. Mas Jesus, além de apanhar, ser machucado, ferido, de morte terrível naquela cruz, ainda teve compaixão de dois malfeitores, de dois atribulados, de dois que um tinha matado e feito motim nas ruas, coisa desagradável, diante da lei da época, está lá, e o próprio Jesus puro, santo, sem pecado, está no meio de dois malfeitores. A sociedade podia olhar, se você ver um dia, talvez um de nós na delegacia, a gente até pode julgar, e de repente tem pessoas que realmente erraram, né? Mas geralmente vão dizer: ei, está no fórum, está na delegacia, não vale nada, é caca, eu sabia, aleluia. Mas Jesus não, Jesus foi fiel, foi certinho, sem pecado, e ainda diante de tanta angústia, de tanta luta, naquela dor, naquele sofrimento, ele consegue, aleluia, olhar para o lado de quem falou mal, porque o texto vai dizer que os dois falaram mal. Mas de repente, talvez um se arrependeu e olhou e disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor, com toda aquela situação de machucadura, com toda aquela seu corpo dilacerado, pendurado nos pregos daquela cruz, ainda conseguiu tirar palavras de amor, de perdão e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Não é fácil eu e você passar por caminhos de luta, de tempestade, e ainda olhar para o teu vizinho e dizer: talvez no teu pensamento ele fez tantas coisas, mas louvado seja o teu nome, Jesus, tem misericórdia dessa vida. Alguém que jogou pedra e que atrapalhou você na caminhada, e você olhar e não sentir mágoa dessa pessoa, e se sentiu, Deus está pronto para dizer: tu precisa perdoar, eu quero te dar vitória. Ele luta contigo, ele vai até o fim contigo, mas te dando força para que você possa perdoar aquele que te ofende, porque isso é bíblico e verdadeiro. Precisamos morar no céu, e só vai morar no céu aqueles que conseguem perdoar, amar. Por isso que eu digo: vocês vão passar por aflições de vizinhos que podem te atacar, de algum problema no meio da sociedade, na área política, que vieram fazer alguma coisa para ti. Mesmo que eles estejam erradíssimos, não é fácil fazer como Estevão disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, mesmo sendo levado pedrada na testa. Não é fácil, aleluia, você enfrentar este mundo mal, mas Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! E ter ânimo em meio à tempestade, ter ânimo em meio às contendas, alguém que te ofende, não é muito fácil. Precisa estar como Daniel, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e dizendo: Senhor, tu vai na frente, a minha vida está nas tuas mãos, tu vai lá na frente, tu quebra o ar, tu corta a lança, e o que eu preciso passar, amém? A Bíblia conta no Novo Testamento, aleluia, de que Pedro, o Senhor está lá orando, dispensou os discípulos, assim: atravesse o mar, não indo que logo eu estou junto com vocês. E os que estavam por ali ainda sendo curados, o Senhor orou, fez muitas maravilhas, e agora vocês vão para casa descansar. E o Senhor foi para um lugar mais sozinho e começou a orar, sabendo que os discípulos estão passando por dificuldades. Jesus disse: pode ir. O próprio Deus, o próprio Jesus ali, dizendo: pode ir tranquilo, pode ir. Mas eles começaram a enfrentar a tempestade, e não foi nem uma horinha de tempestade, nem duas. Eles saíram da boca da noite, como diz o ditado por aí, 5, 6 horas.
E quando estava perto da quarta vigília, das 3 horas da madrugada em diante, estavam remando e o vento era forte. Mas Jesus sabia que eles tinham que passar por isso para fortalecer eles na fé. Glórias a Deus. Mas Jesus, quando está caminhando, vai caminhando, digo, eu estou em encontro dos meus discípulos, estão passando por luta, eu vou chegar lá. Eu sei que eles estão passando por luta, mas isso aí vai fortalecer eles na fé. Ei, deixa eu te dizer, essa luta não vai te matar, essa tempestade não vai te atrapalhar, isso vai te fortalecer você na fé, para que você possa ganhar mais almas, para que você possa ser uma bênção, mais cheio da glória do Espírito Santo, do poder de Deus. Aleluia. Parece que a gente não entende o espiritual dessas situações que deixam você sem entendimento, que parece que quer parar, quer desanimar, não quer mais cantar, não quer mais pregar. Nem crente muitos não querem ser mais, porque eles dizem assim, parece que no mundo não tinha problema, parece que no mundo era tudo tranquilo. Tem gente que fica falando quase que nem o povo que sai do Egito, o povo de Deus, começa a murmurar e dizer, no Egito eu tinha pepino, eu tinha água, eu tinha comida, eu tinha peixe, tinha muita comida, agora estamos aqui, prestes a morrer. E começaram a dizer, Moisés, não tinha túmulo suficiente no Egito, trazer nós lá, tirar nós lá para trazer morrer aqui. Mas o Deus que disse que eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, mas Ele não tirou ele do caminho da angústia. Jesus podia levar para o caminho dos reis, Deus podia levar o povo do Egito para o caminho dos reis, e um mês estavam lá, tudo tranquilo, salvo, lendo. Mas o Senhor permitiu ir para o caminho de tempestade, permitiu ir para o caminho vermelho, do mar vermelho, porque ali ia o livramento do rei do exército para não encher a paciência tanto tempo, e morreu todos aqueles milhares de soldados com os seus soldados, e também o rei, todos morreram e pereceram naquele mar. E o seu povo passou em terra seca, não precisou lutar uma espadada, uma flechada. Mas antes de passar por ali, até a Miriam talvez murmurou. Mas quando chegou do outro lado, daí a Miriam foi tocar pandeiro, e muitos souberam adorar e dizer, salve o Senhor a Deus, glórias a Deus, aleluia. Por isso, tem gente, e a nós, e eu também, de repente é fácil vir cantar, quando tudo está lindo. Vim adorar, vim pregar, né? Cantar quando tudo vai bem, mas na tempestade, na dificuldade, você com seus olhos parece que não vê uma luz no fundo do túnel, só vê o problema, e aquilo parece que deixa você sem saída, não tenho dinheiro para pagar, como é que eu faço? Não tenho isso, como é que vai acontecer? Fulano foi para o hospital, não tem R$1, não tem isso, não tem aquilo, vai morrer, vai acontecer isso. Aleluia, você precisa crer, adore, ouve o Senhor na tempestade, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. No dia seguinte, eu 2, 3, eu estava na minha casa sozinho, e fica um vazio, né? Você é acostumado a tomar café, comer, levantar com o seu pai e com a sua mãe, agora passa um vento, meus irmãos casados, e de repente a mãe foi, o pai foi, eu olho só para o lugar deles, para a cadeira cativa do pai que sempre sentava ali, da mãe que sempre sentava aqui, e agora eu estou só. Mas eu peguei o meu violão e peguei os louvores que meu pai tinha escrito e tenho até hoje guardado, e fui para a área e comecei a cantar, louvar. E de repente voltou a luz, a energia, e eu liguei lá uma luzinha e fiquei cantando, adorando, cantando. De repente aparece um vizinho com a lanterna e dizendo assim, barbaridade, mas eu pensei que nessa casa tinha alguém em choro, em luto, porque perdeu alguém. Mas eu disse assim, o Senhor tem me dado força na angústia, na luta, na dificuldade, que eu possa adorar, louvar e bendizer ao Senhor. Glórias a Deus. Eu não sou nada perto de Jó, como ele disse, bendito és tu, ó Deus, a minha alma, o que tu me deste pode tirar. Pela tua mão recebi o bem, também posso receber o mal. Mas essa situação de falar, posso receber o mal, a gente não quer. Aleluia. Mas que seja feita a vontade do Senhor na vida de cada um, porque um lapidar do vaso, o vaso não pode dizer, como está escrito na Bíblia, o vaso não pode dizer, me faz com aquela orelhinha mais assim, me faz eu um vaso mais pequenininho, me faz eu com uma boquinha mais assim. Vaso é vaso, vaso não se manda. O Senhor faz o vaso como quer, Ele te chamou, Ele te elegeu. A gente só precisa de força, sabedoria, chamar o Senhor, me fortalece. Não deixa eu perder nem para a esquerda e nem para a direita. Lembro de uma oração de Agur que diz assim: Senhor, duas coisas eu te peço,
não me negue, Senhor. Não quero estar rico para que não venha eu perder a tua salvação, e também não quero ficar pobre demais para não mendigar o pão de cada dia, mas me dá a minha porção acostumada. Glórias a Deus. Olha a preocupação de um homem com a salvação. Tem gente que diz: Senhor, eu quero ser rico em 2026. E aí, você sabe da tua estrutura, se você tem condições de lidar com tanto dinheiro? Quantos que viraram avarento? Quantos que viraram as costas para a igreja, para Cristo, para os pobres, e receberam e abandonaram o Evangelho? Por isso que eu quero te dizer: a luta de estrutura, a dificuldade de estrutura, os problemas e o medo deixam você alicerçado. Diz os grandes historiadores que a palmeira e algumas árvores são chacoalhadas no vento, para que as raízes vão se aprofundando e possa estar bem firme, preparada para tantas outras coisas, até para frutificar, porque vai achar mais águas profundas e será uma bênção na casa do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Oh, glória Pedro, a Deus, aleluia. quando estava no barco e a tempestade está soprando, de repente eles começam, tudo pescador, tranquilo, acostumado com aquele rio eles conheciam com a palma da mão, mas de repente eles começam a berrar como criança: um fantasma! Irmão, eu quero chegar no céu. Senhor, me mostra a fita, me traz a fita daquele tempo dos 12 discípulos gritando: Senhor, só tua misericórdia, gritando todos eles, parece uns maluquinhos, as crianças assustadas, gritando: um fantasma! Mas Jesus: calma, sou eu. Pedro, cheio de alegria, como Pedro era cheio, de querer ser o primeiro e falar e ser Senhor, se é tu, manda eu te encontro. E a tempestade, aí, vocês acham que o Senhor calmou? O Senhor podia dizer assim: Pedro, peraí, mar, calma um pouquinho. Já é difícil alguém querer andar para o seu lado, ainda mais com tempestade. Mar, calma aí. Pedro, vem. Quer vir? Vem. A tempestade aí, a onda aí, ó. E o barco sendo açoitado. E Pedro agora porta o seu bracinho e começa a ir, e começa a caminhar. Mas de repente a Bíblia diz que ele olhou para a luta, olhou para a tempestade, olhou para os ventos e teve medo. Quando teve medo, ia afundando a fé foi embora. Mas Jesus falou assim: homem de pouca fé, estendeu a mão. Aleluia. É normal eu e você passar por algumas tempestades e dizer: perdi, me lasquei, sofri, vou apanhar, não vai dar certo. Aleluia. Mas Jesus está sempre para estender a mão e dizer assim: venha, mesmo que você é de pouca fé. Oh, Jesus está perto para dizer: amém, aleluia, eu não vou acalmar a tempestade e não vou acalmar, Pedro, vem aqui. E daí foram caminhando, os dois de mão dada. E quando botaram o pé em cima do barco, a tempestade se acalmou. Glórias a Deus, aleluia. Por isso eu quero te dizer que se Jesus está no barco da tua vida, você entregou a tua vida para Jesus de todo o teu coração, esteja pronto, porque a luta é grande. Jesus um dia pregou a palavra e não foi uma mensagem mole não, uma mensagem dura. Um monte de pessoas, eu pregando aqui, vocês tudo saindo para a rua, eu ia pensar: meu Deus, vou ter que mudar a mensagem, será? Tudo foi sair para a rua, todo mundo. Jesus olhou, e Jesus olhou, só ficou os 12. E Jesus não avançou, ele olhou para os 12, ei, aproveita o embalo e vamos embora também. Não estou mostrando a palavra? Daí Pedrão, sempre atento. Jesus, mas para onde nós vamos? Só tu tens palavra de vida eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso que eu vim aqui na igreja Fonte de Vida, e tem muitas igrejas aí cheias do Espírito Santo também, que pregam a palavra de vida eterna. E essa palavra às vezes ela é dura, ela te confronta, aleluia, ela te confronta porque quer que você vá morar com Cristo na glória. Aleluia, se ela diz que é pecado, Jesus trabalha no teu coração e você entende que o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia atrapalham o homem, estragam o homem, levam o homem à perdição. Mas nós, como crentes, oramos pedindo força, vamos à igreja, procuramos sabedoria para o nosso pastor, pedimos a oração para ele, obedecemos a ele e tantas outras lideranças, porque nós queremos ir morar no céu, porque a palavra de vida eterna ele colocou no coração da liderança da obra de Deus. Por mais que você não entenda a mensagem censura, mas você vai dizer: o amado Espírito Santo mora comigo, ele vai me auxiliar, ele vai me ajudar. Glórias a Deus. E eu termino a mensagem falando sobre João Batista. João Batista fala de Jesus,
praga sobre ele, ó. Aí, eis aí um homem que eu não sou digno de amarrar a sandália dele, o cadastro dele, o tênis dele, a sandália dele. Eu não sou digno de amarrar. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Mas João, simples, com aquela roupa de carneiro, nem está no meio da população, nem está no meio da sociedade. Deus manda ele lá para o rio, manda lá para o Rio Jordão. Na beira do Rio Jordão está lá ele, pregando, parece que por nada. Parece que eu vejo no começo do ministério dele, ele pregando por nada. Arrependei-vos. Mas eu estou ficando maluco, não tem ninguém. Mas Deus, que sabe todas as coisas, começa a soprar o povo. Vamos ouvir a palavra de arrependimento. Vamos ouvir a palavra de arrependimento. E de repente está lotada a beira do Rio Jordão. Até os fariseus, olha, está cheio de gente lá, vamos lá ver. Será que é esse o Messias? E ele dizia para um monte de gente que se arrependia para fazer grau. Os fariseus que iam lá e se arrependiam. E João Batista, usado por Deus, dizia assim: vocês que estão se arrependendo para fazer grau, vocês que têm que ser dignos do arrependimento verdadeiro, justo, você tem que se arrepender de todo o coração, tem que ter fruto de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Mentira, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Cobrava muitas coisas fora que não deve ser cobrado, não cobra mais. Se tentava enganar para ganhar dinheiro, não engana mais. Quantos detalhes João Batista estava ensinando na beira do Rio Jordão e batizando muitas pessoas, mas de repente ele tem uma mensagem dura para o rei e o rei bota ele na cadeia. Agora está na cadeia, mas ele sabe que tem, além de primo, ele tem alguém que ele batizou, que sabe que é o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus, que ele mesmo pregou. Mas lá no fundo da masmorra, num lugar talvez de escuridão, frio, terrível, ruim, a angústia, o inimigo assoprando tantas coisas, porque nesse momento o inimigo chega na hora da prova, atua, o vento, a tempestade, não dá mais, para, não vai mais para a igreja, o pastor não te dá mais nada. Ele falou isso, alguém falou isso, aí o inimigo bota tanta pilha na tua mente que você quer parar, ou vive batendo de ministérios e ministérios às vezes. Mas eu quero te dizer o seguinte: assim como o João Batista estava lá na angústia, ele mandou alguns homens falar com Jesus. Vai lá e diz para ele, pergunta: é ele mesmo o Messias ou tem que esperar outro? Olha só, há um momento de angústia que João Batista passa. E aí os meninos que são discípulos, que estão livres, foram, acharam Jesus e perguntaram para Jesus: mestre, João Batista, o nosso mestre, disse que nós temos que perguntar para o Senhor se é o Senhor mesmo o Messias ou devemos esperar outro. Jesus, olhando a fraqueza e a luta do ser humano nessa terra, ele falou assim: não, fiquem por aqui que vocês vão ver. Vai começar o culto aqui. E começa o culto, Jesus ensina, prega, e vem um cego, ele expulsa a cegueira e sai adorando e louvando a Deus. Vem um surdo, aleluia, e ele quer dar a bênção e ele sai ouvindo. Vem um doente, ele expulsa aquela doença, sai por terra. Vem um endemoniado se batendo, ele expulsa e sai. E de repente Jesus chama aqueles meninos e diz assim: ei, pode ir lá dizer para João Batista que eu estou pregando hoje, eu sou o Messias. Cegos viram, surdos ouviram, seus ouvidos ficaram destampados, e eles puderam até falar, porque algum surdo não fala, e eles receberam um grande milagre. A angústia foi embora. Mas Jesus não foi na cadeia visitar o seu primo. Jesus não disse mais nada. Mas João Batista estava com a fé viva dentro do seu coração, porque era escolhido de Deus, e ele não desanimou, mesmo que a sua cabeça foi decepada. Chegou um dia, talvez que alguém bateu: João, vem para cá. E ele pensa: opa, chegou meu dia da vitória. De repente manda ele deitar. Ele olha com uma guilhotina: eu deitar aqui? Mas deitou tranquilo. Parece que isso não está escrito, mas parece que eu faço assim uma conjectura. E quando ele deita, ele vê uma lâmina a poucos metros do seu pescoço. Parece que eu vejo ele vendo a glória, o poder de Deus e o Pai lá de cima. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu já fez a tua obra nesse pouco tempo. Agora vem para a vida eterna, com gozo do teu Pai aqui. Vem morar comigo e deixa a terra comigo e deixa eles que fazem mal comigo. Aleluia. E a guilhotina desce. E João Batista tem a cabeça decepada, e alguém que encomendou a cabeça dele leva para o palácio, aleluia. Mas aí o Senhor sempre cairá sobre aqueles que perseguem, sobre aqueles que não querem saber do Evangelho. Mas que nesta noite
a palavra de Cristo Jesus te conforta, te anime, mesmo que você está passando por luta, ou se não passou, sempre vigilante, porque nós vamos ter luta até o fim. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas por isso que você tem um ditado que diz por aí, né? Coloque a tua barba de molho, né? O cristão, por isso que você não deve faltar aos cultos. Quando tem campanha de oração, venha. Ah, mas Evair, na hora eu estou com dor nas costas, tem um problema aqui, um problema ali. Aleluia. Mas venha para a casa do Senhor doendo, venha para a casa do Senhor com angústia, com dificuldade, mas venha adorar, venha louvar, não perca culto por nada, porque você está carregando a tua bateria. Nos momentos de luta, Ele faz você voar, faz você passar pela luta, adorando, louvando e bendizendo, porque muitos estão fazendo luta, não oram, não jejuam, muitos abandonam a fé, e serão tristes para esse tipo de gente que abandonam a fé em Jesus, porque só Ele tem vida eterna, como disse Pedro. Para onde eu vou? Se só Tu, Jesus, tem palavra de vida eterna. Amém. Glórias a Deus. Mas, infelizmente, muitos por aí não suportam a luta e dizem que tem Jesus e querem ficar na sua casa, querem ficar por aí. Eu tenho Jesus. Aleluia. Querido, não caia nessa onda do engano do inimigo. Nós dependemos um do outro, vivemos em sociedade, precisamos, aleluia. Paulo falou assim: não abandone a sua congregação, como é o costume de muito. Aqui tem profetas, aqui tem pastor, aqui tem homem de Deus. Por mais fraco e abatido e problemático e errante que você errou, você pecou, mas você vem aqui e pede ajuda para o pastor. Se algo em particular, fale com ele, e o Espírito Santo vai te confortar, vai te animar. Ele vai bater a poeira, vai tirar o machucado, vai te sarar, vai te limpar, e você sai avante, firme e forte, porque quando a trombeta tocar, você está com o vídeo instrumento, tem azeite na reserva, porque louva, adora e exalta esse Deus poderoso. Aleluia. Fica logo de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Eu creio que a palavra falou conosco nessa noite. Eu quero te convidar a vir à frente. Você que precisa desta graça, mais deste ânimo, desta fé. Eu não sei se você está passando por ventos, por dificuldades, seja no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Aleluia. Venha receber a tua vitória no altar. Corra aos pés de Jesus e faça como Pedro: Jesus, tem misericórdia de mim, que Ele vai te estender a mão e você vai pisar no mar, que a tempestade vai acalmar. Aleluia. Essa tempestade acalma e você caminha mais uma milha. O Senhor te trata, te fortalece, te guia, te prepara. Aleluia. Às vezes Ele te esconde. Tem muitas coisas que acontecem porque é Deus te escondendo debaixo das suas asas, porque Ele não quer que você passe por aquela luta tão grande que pode vir. Mas Ele é Deus e sabe o que você pode. A Bíblia diz que Deus não dá luta maior que você possa não suportar. Mas o que vem para ti, só vem para te fortalecer e para você ser mais grande diante do Senhor. Eu quero orar. Aleluia. Se você está tudo bem, se você está firmado na rocha, se você está firme nessa fé, que Deus te abençoe. Mas o altar significa: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, da Tua força, mais e mais. E eu quero orar para que Deus fortaleça a tua vida, a tua caminhada, seja dificuldade, seja problema. Muitos não estão preparados, mas quantos diagnósticos o médico pode dar para uma pessoa? Você está com câncer, aleluia, e aí? Você vai se desesperar? É muito lindo, a gente tem que correr, pastor, a minha irmã, eu, fulano, tem um diagnóstico tal, e a igreja vai subir, e vai orar, e vai clamar pela tua vida, e o Senhor é Deus que vai te fortalecer, porque você está adorando, você está buscando, e você está confiando nesse Deus. E tem uma igreja que ora, assim como a igreja orou por Pedro, e Deus deu livramento lá na cadeia. Deus quer orar, Deus quer fortalecer através da tua vida, que se humilha aos pés de Jesus, e quem se humilha, Deus exalta. Pode falar, pastor? Pai querido e Deus eterno, cada pessoa que deu um passo, Pai querido, diante do altar, Tu conhece cada coração, Tu conhece cada vida que adentrou a esse tempo, e a Tua misericórdia que fortalece nesta noite, diante desta palavra que Tu tem colocado no meu coração, que ventos, dificuldades, barreiras, doenças,
todo tipo, Pai querido, de mal e outras dificuldades desta vida pode até cercar, aleluia, mas aquele, Pai, que confie em Ti, como disse o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola, Pai querido. Que eles tenham essa palavra no seu coração, para quando chegar as dificuldades, eles olhem para Cristo e possam dizer como o salmista: elevo meus olhos para os montes, e onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Ti. E essa fé tem de guardar no seu coração, Pai. O meu socorro vem de Ti, Pai querido. Obrigado, Jesus, por aquela bênção, em nome do Teu Filho amado. Amém, amém e amém. Aleluia. agradecer a Deus por uma vida, uma pessoa muito especial. Todos vocês são especiais. Mas uma pessoa que eu conheci há quase 6, 7 anos, através do pastor Ney,
Nós fomos uma vez fazer um culto na casa dessa pessoa. E ele estava fazendo uma casa. E é lá na Toca do Rio. Eu quero chamar uma música para vir aqui à frente. Isso. Vem aqui, uma música. Quero dar um abraço. Ontem ela completou mais um ano de vida. E nós temos assim uma gratidão pela vida dela também. Vem aqui à frente. Vem aqui. Eu quero uma prova. Vem com ela junto. Isso. Hoje eles estavam de porteiros aqui. Trabalhando na obra do Senhor. E ela, irmãos, através da vida dela para Jesus, ela orou, ela buscou, passou por todos os momentos e hoje está aqui com o esposo dela. Ela lutou por sua alma, como a minha esposa lutou por mim. Orava por ele e nós profetizamos que ele ia estar na casa do Senhor. E hoje vamos lá ver presente na obra do Senhor. Como os demais. Ele ajuda. Irmão, pensa num café gostoso, o Senhor não faz. E ela então, caprichosa, caprichosíssima. Eu não mandei nem recado dela, nem parabéns eu dei pra ela. Eu quero falar lá no culto, na hora de terminar, porque eu quero louvar o Senhor na vida dela, diante do altar do Senhor. Toda a honra e glória do Senhor. Mas eu quero parabenizar neste momento mais um ano de vida. Eliseu, quando nós o amamos, quem é mais famoso aqui? Quero ver? Quem é? E hoje ela tem uma família chamada Fonte de Vida. Mais uma família, né? Então eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida do irmão Cláudio, querido, né? Sempre está aqui conosco. E agora se coloca de pé, nós vamos orar por ela. E depois nós vamos dar parabéns para ela. Amém? Senhor Deus e Pai, é aqui que eu escolhi, Senhor Deus, para parabenizar, Pai. Diante do teu altar, diante, Senhor Deus, porque eu queria fazer algo, Senhor Deus, que ela sentisse, Senhor Deus, diferente. Em frente do altar, Senhor Deus, é a tua unção. A tua palavra acabou de ser, Senhor, declarada nessa noite. Os louvores vieram até aqui, Senhor Deus, através do Senhor. E agora, Senhor Deus, nós apresentamos a vida da irmã Rosa Falcão, Pai. Senhor Deus, ela tem sido um exemplo de humildade, de obreiro, sempre querida, sempre com o coração aberto para abençoar, sempre querendo ajudar a obra do Senhor. Senhor Deus, o Senhor ouviu as orações dela e de toda a igreja do irmão Cláudio. Senhor Deus, por ele estar aqui hoje, o Senhor já curou ele, Senhor Deus, tirou ele, Senhor Deus, das bebidas, tirou de tudo, e hoje ele está aqui, Senhor Deus, na posição de santificação ao Senhor. E ele está aqui, Senhor Deus, sendo um cooperador da tua obra. Então, Senhor Deus, o maior presente que ela poderia ganhar é estar sempre assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor, diante do Senhor. Então abençoa a vida da tua filha, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa a vida de toda a família dela, Senhor Deus, que ela venha se alegrar, Senhor Deus. Ela sempre se preocupa, Senhor Deus, e ela é muito dedicada com detalhes. Então, Senhor Deus, que o maior detalhe, o Senhor também é tudo menos detalhes, Senhor, sempre está olhando para nós, sabendo o que eu preciso consertar, o que eu preciso fazer, e assim a tua filha também, Senhor Deus, tem ajudado nessa obra. Pai, que é sua, Pai, eu abençoo ela agora, Senhor Deus. Dê muitos anos de vida a ela, Senhor Deus, que ela vai receber do Senhor uma gratidão, Senhor Deus, que nós temos do Senhor, mas ela vem ser a receber do Senhor uma rica bênção, Pai, e que ela possa entender como valeu a pena estar na presença do Senhor, como é bom estar na tua casa, como é bom ter comunhão com meus irmãos, com minhas irmãs, como é bom ser querido, querida por todos. Então, Senhor Deus, abençoa a tua filha, dê a ela, Senhor Deus, saúde, muitos anos de vida, e que ela receba do Senhor as ricas bênçãos, ela e sua família, e toda a tua casa também. Nós te louvamos, nós te agradecemos e oramos pela tua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, todos dizem amém. Parabéns para você, dessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida.
abençoe maravilhosamente. Receba um abraço agora das irmãs, inspiração dos irmãos, que venha abraçar, né? Deus abençoe o Cláudio. Que bom, né, Cláudio? Está podendo ir com a esposa, né? Mais um ano de vida. Que maravilha, né? Pessoa simples, humilde e querida. Enquanto ela vai ganhando os abraços, nós vamos dando os recados. Lembrando, irmãos, que na quarta-feira nós teremos aí o final da campanha das 3 semanas do propósito, Cartas para Deus. Não esqueça de trazer a tua carta na próxima quarta-feira, que é o dia de entregar a carta aqui, né? Se Deus tocar no coração da semente, também entrega a semente. Amados, na sexta-feira o pastor Ney vai estar pregando, encerrando deste ano o Entardecer com Deus, né? A partir das 18h30. Depois, no domingo que vem, nós teremos aí também, aliás, sábado que vem, no dia 20, nós teremos aí o fim de ano 15, que as crianças vai assistir um filme também, né? Aqui na igreja vai ter algo para as crianças. E no domingo que vem, nós temos mais um culto da família, né? Já tem o pregador aí do culto da família? Já? Do culto da família? No ano que vem? Glória a Deus.